Seja bem-vindo a mais um briefing diário sobre o novo coronavírus nos Açores. Depois de 8 dias consecutivos sem casos positivos, São Miguel volta a registar 4 novos casos. Trata-se de 3 idosas e um idoso provenientes do lar do Nordeste. Hoje também há a lamentar mais um óbito, uma utente de 93 anos que estava internada no Hospital de Ponta Delgada. Há a registar aqui também 3 casos de recuperação, 2 na ilha de São Miguel e um na Ilha Terceira. Vasco Cordeiro anunciou ontem o levantamento gradual das medidas restritivas em todas as ilhas, de forma a que se possa sair de uma forma segura desta pandemia da Covid-19 nos Açores. Há então até à data 80 casos positivos, mantemos o mesmo número de ontem devido aos 3 recuperados e um óbito. Volto a lembrar que hoje, passados 8 dias consecutivos, voltamos a ter 4 casos positivos na ilha de São Miguel. Vasco Cordeiro ontem anunciou um conjunto de medidas. Provavelmente hoje os jornalistas irão aproveitar para esclarecer algumas dúvidas referentes às medidas anunciadas no dia de ontem. Dentro de momentos, então, Tiago Lopes fará o ponto de situação referente à Covid-19 nos Açores. Boa tarde a todos novamente. Ontem, se bem se recordam, terminámos o ponto de situação diário com 879 casos na região. 219 desses 879 casos tiveram resultado negativo e 4 deles, conforme foi hoje comunicado, tiveram um resultado positivo, todos eles da Ilha de São Miguel, e utentes institucionalizados na estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste. Desses 879, 656 aguardam por colheita e análise laboratorial, e até às 0 horas de hoje deram entrada novos 474 casos, sendo que desses 114 já obtivemos resultado negativo. 360 deles continuam a aguardar por colheita ou análise laboratorial. No que diz respeito às vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.109, temos atualmente 2.291, 736 encaminhadas da linha de saúde Açores e 1.555 por intermédio das delegações de saúde. Registramos hoje alterações ao nível dos internamentos. Temos atualmente 31 utentes internados em unidades de saúde da região, 14 deles no Hospital do Divino Espírito Santo, onde já contabilizamos a admissão, pese embora ainda não tenha ocorrido de todos os utentes que irão ser encaminhados da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, da sua estrutura residencial para idosos, mas já contabilizando com essas novas admissões, passarão hoje a ser 14 utentes institucionalizados internados no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que também já retiramos os 2 casos recuperados que foram registados no Hospital do Divino Espírito Santo. Neste caso, os utentes com maior idade de recuperação registada até o momento dos casos positivos por infecção pela Covid-19. Neste caso, uma utente de 77 anos e uma outra utente de 88 anos, esta que estava institucionalizada no lar do Nordeste e que é até ao momento a utente com maior idade e com caso de recuperação pela infecção provocada pela Covid-19. A registrar ainda no Hospital do Divino Espírito Santo, lamentavelmente, um óbito de uma utente de 93 anos, também ela que esteve institucionalizada e foi encaminhada do Lar de Idosos do Nordeste, a quem nós também prestamos os nossos pêsames à respectiva família. E relativamente aos restantes, mantemos os 4 utentes internados no Hospital de Santo Espírito Ilha Terceira, com utente em cuidados intensivos, que iremos ao longo do fim de semana e das próximas horas e dos próximos dias
eventualmente ver se consegue tolerar um desmame, digamos, da ventilação mecânica a que foi sujeita. No Hospital da Horta, um utente internado ainda até ao momento e os 12 no Centro de Saúde do Nordeste. Em contexto domiciliário, mantemos 49 utentes. Neste caso, há aqui uma alteração, nomeadamente na Ilha Terceira, onde registramos atualmente um caso positivo, ativo de infecção pela Covid-19, por via de o terceiro caso do dia de hoje, de recuperação, neste caso de um utente de sexo masculino de 51 anos, que por via desta sua recuperação podemos dar também como extinta uma das cadeias de transmissão daqui da Ilha Terceira. Paralelamente, mantemos 4 utentes em contexto domiciliário na Ilha do Faial, 3 na Ilha Graciosa, 5 no Pico, 1 em São Jorge e 35 em São Miguel. Por via destes 3 casos recuperados, temos atualmente na região 48 casos de recuperação de infecção, 29 registados na Ilha de São Miguel, 9 na Terceira, 5 no Pico e 5 em São Jorge. Com o óbito que hoje foi registado, passamos a 14, o número de óbitos registados até ao momento na região, todos eles da Ilha de São Miguel, sendo que, em termos de casos positivos ativos, temos atualmente 80, distribuídos pela Ilha de São Miguel em número de 61, 2 na Ilha Terceira, 5 na Ilha do Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 5 na Graciosa. Desde o início do surto temos então 7.982 casos registados até ao momento. Desses, 6.824 tiveram resultado negativo, 1.016 aguardam por colheita ou análise, 80 são os casos positivos ativos, como eu disse, 48 os recuperados e 14 o número de óbitos registados até ao momento. Feito então um ponto de situação, deixarei então um espaço para poderem colocar algumas questões. Em comunicado há poucos minutos atrás, acabámos por perceber que a cerca sanitária do Conselho do Nordeste irá manter-se, sendo registado hoje 4 novos doentes Covid confinados ao lar do Nordeste. Pergunto-lhe porque é que se justifica a manutenção dessa cerca sanitária no Conselho do Nordeste. Conforme foi transmitido através do comunicado, é uma medida preventiva. Pese embora a cadeia de transmissão não tenha repercussão até o momento ao nível comunitário, conseguimos quebrá-la a seu devido tempo para não ocorrer essa transmissão a nível comunitário, mas a verdade é que, apesar destes casos positivos registados até ao momento no interior da estrutura residencial para idosos, a verdade é que temos também alguns dos funcionários que a seu tempo prestaram cuidados, que se encontram neste momento por via da rotatividade de equipa que ocorreu no passado dia 22, se encontram de quarentena, quer em contexto domiciliário, quer em unidade específica para o efeito, que foi disponibilizada, mas a verdade é que, por precaução, foi decidida a manutenção desta cerca, em conjunto também e articuladamente com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, por via de deixarmos passar mais alguns dias, conforme também foi indicado no comunicado, para fazermos este acompanhamento e esta avaliação da situação no Conselho do Nordeste. Esta próxima terça-feira irão ser realizadas novas colheitas de amostras, nomeadamente aos utentes e aos funcionários da estrutura residencial para idosos. Iremos ter novos resultados provenientes dessas amostras biológicas e depois faremos novamente o acompanhamento e a avaliação desses resultados para nos ajudar a decidir sobre o possível levantamento então posterior da cerca sanitária, mas atendendo ao ponto de situação atual e devidamente articulados com os responsáveis ao nível concelhio, foi decidida a sua manutenção e, enquanto Autoridade de Saúde Regional, foi efetivamente esse também o meu parecer, a minha pronúncia relativamente à sua manutenção.
Ontem o Presidente do Governo, no levantamento de medidas restritivas anunciado, referia que uma das orientações é a retoma dos serviços de saúde, que por inerência da transferência de recursos e meios para atender à Covid-19, dizia que era necessário retomar todos esses serviços de saúde. Por outro lado, a Ministra da Saúde também disse ontem que esta retoma da atividade assistencial vai ter que passar necessariamente por um recurso maior aos serviços privados. Pergunto-lhe se, ao nível do Serviço Regional de Saúde, também será necessário um reforço junto dos privados. Eu penso que não. Muito sinceramente, a retoma que nós estamos a planear está a ser devidamente articulada, conforme assim, o Secretário-Regional da Saúde também já teve a oportunidade de transmitir publicamente. Está em articulação com os diferentes conselhos de administração, no sentido de, dentro daquilo que foi suspenso nas últimas semanas, ser agora devidamente avaliado para que sejam posteriormente definidas as prioridades para proceder essa retoma dentro daquilo que é a resposta e a capacidade do Serviço Regional de Saúde, não invalidando, que lá está, como é óbvio, todo o trabalho também pode vir a ser feito através das unidades de saúde com os convencionados até ao momento. E esse é um planeamento que está a ser feito com todos de forma integrada e que esperamos nós que dentro desta nova normalidade, como temos vindo a dar nota, que se processe da melhor forma possível, mas quero desde já pedir também a compreensão e a colaboração da população e de todos aqueles que utilizem no presente e no futuro do Serviço Regional de Saúde, porque vamos passar por um processo de reorganização e, portanto, serão expectáveis alguns constrangimentos, mas que esperamos todos nós que consigamos ultrapassar de forma a dar a melhor resposta às necessidades da população. No seguimento desta pergunta, com a abertura dos serviços de saúde de forma mais regularizada, perguntar-lhe se isto aumenta o fluxo de passageiros interilhas, devido a tratar outras patologias, e se é uma preocupação acrescida ou não? Não posso dizer que exista, consequentemente, esse aumento do fluxo de passageiros interilhas. Conforme foi dado nota ontem por Sr. Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional, existirão ainda condicionalismos à deslocação interilhas, quer por via aérea, quer por via marítima, no sentido de fazermos um alívio gradual das medidas restritivas que foram implementadas ao longo das últimas semanas e, precisamente nesta sequência das duas questões que foram colocadas, é expectável também que, ao nível do Serviço Regional de Saúde, utilizemos mais do que nunca os recursos que temos atualmente ao dispor, quer seja através não só da deslocação de utentes, de especialistas, telemedicina, ao abrigo daquilo que está neste momento em vigor e, portanto, dentro das prioridades que nós vamos ter que elencar de toda a atividade assistencial que terá que ser retomada de forma gradual ao longo das últimas semanas, teremos que utilizar todos esses recursos ao nosso dispor para que possamos dar a melhor resposta às necessidades e, portanto, não é, digamos que, linear esse aumento de fluxo por via deste ajustamento e desta reorganização que nós vamos fazer. Assumindo aqui que voltamos outra vez novamente ao assunto das máscaras, mas depois dos anúncios feitos no dia de hoje a situação muda. No continente, para determinadas situações, assim como na Madeira, passa a ser o uso obrigatório de máscaras. Nos Açores, recomenda-se. Pergunto-lhe porquê esta diferença de critérios. Vai ao encontro daquilo que também já tive a oportunidade de referir. Nós temos apostado na sensibilização, na pedagogia e na educação da população, nomeadamente no início e até ao momento e no futuro, relativamente àquilo que consideramos todos nós essencial, que é o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e a lavagem frequente das mãos. E assim como nós acreditamos e conseguimos ver
essas alterações de atitudes e comportamentos na população com a adoção dessas medidas, acreditamos também que iremos ver essa adoção dessas medidas e dessas recomendações sem introduzir essa obrigatoriedade. No entanto, já tive a oportunidade de referir isso, que se a qualquer momento no acompanhamento que estamos a fazer diário da situação for entendido que é pertinente e que é recomendável a introdução da obrigatoriedade, iremos fazê-lo sem qualquer tipo de problema, mas acreditamos que a população terá essa capacidade de compreender a importância da utilização das máscaras de uso comunitário ou de uso social, sobretudo nos ambientes fechados com maior número de pessoas, como são as superfícies comerciais, as farmácias, outro tipo de estabelecimentos, e, portanto, é uma situação que iremos avaliar e que, se for necessária essa introdução da obrigatoriedade, assim o faremos. Nós ficámos a saber ontem também que, a partir do dia 8 de maio, as despesas com as quarentenas dos não residentes vão passar a ser, ou vão deixar de ser suportadas pelo Executivo açoriano. Perguntar-lhe se nestas circunstâncias é possível, de facto, manter a obrigatoriedade e como é que estas quarentenas vão ser, no fundo, controladas e acompanhadas. Iremos, de certa forma, tentar implementar as referidas quarentenas, pese embora ultrapassar do estado de emergência que se está a findar. Sobretudo, o intuito será passar efetivamente a mensagem de forma perentória de que o regresso à normalidade não está nem pode ser feito da forma como todos nós gostaríamos e que tudo aquilo que provenha do exterior tem que ter uma devida e ponderada avaliação do seu ingresso aqui na região, para que não sejamos surpreendidos e possamos ter um eventual foco do surto desencadeado em algumas das ilhas que possam ser as gateways de entrada aqui na região. E por essa via é que foi decidido e foi comunicado o que ontem foi transmitido pelo Sr. Presidente do Governo Regional, no sentido de tentarmos também dissuadir todos aqueles que possam vir do exterior, para que exista essa atenção logo a montante antes de se deslocarem aqui para a região. Vamos ver como é que esta medida irá decorrer, sendo possível, como que lá está, como qualquer outra, de um possível ajuste ou alteração mediante aquilo que seja o acompanhamento que iremos fazer da mesma. Deixa de haver hotéis indicados para estas pessoas passarem a sua quarentena? Existirão unidades hoteleiras destinadas para o efeito, ficando ao critério depois de quem chega de poder alterar, digamos, o seu encaminhamento para a unidade hoteleira. Poderão escolher uma outra unidade hoteleira, se a unidade hoteleira depois também estiver disposta a isso, que lá está. Mas havendo essa passagem, digamos, pelo aeroporto, junto das delegações de saúde concelhias, irão ser rastreados e, portanto, saberemos por onde é que irão, nomeadamente. E, portanto, esse período de quarentena irá ser monitorizado, irão entrar, nomeadamente, para o número das vigilâncias ativas que nós iremos manter ao longo das próximas semanas e, portanto, independentemente da unidade hoteleira onde irão cumprir esse período de quarentena, irão ter esta vigilância por parte das delegações de saúde e, portanto, é um voltar digamos que um voltar um pouco atrás nas medidas que nós implementamos, e é um continuar daquelas que nós temos neste momento em vigor, nomeadamente este acompanhamento por parte das delegações de saúde em termos dos contactos que são feitos diários com as pessoas que se encontram em vigilância ativa. Perguntar-lhe ainda, portanto, à exceção das ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo, não abrem para já jardins de infância, creches, e perguntar-lhe, portanto, estão a ser avaliadas as condições para que isso possa acontecer também nas outras ilhas. Que condições são estas e que planos é que podem estar em cima da mesa para esta reabertura? Depende da evolução do surto, ou seja, as condições têm a ver precisamente conforme também ontem o Sr. Presidente do Governo Regional teve a oportunidade de comunicar. Depende, para já, o que esteve na base da definição destes diferentes critérios de alívio das medidas e de progressiva abertura, esteve precisamente a situação epidemiológica do surto pelo novo coronavírus aqui na região.
Essa foi a base para esta diferenciação de medidas a adotar nas diferentes ilhas do arquipélago, e serão também aquelas que irão servir de base para o trabalho que está a ser feito de avaliação de abertura de alguns dos espaços que teve a oportunidade de referir. Teremos, conforme já disse, vários dias pela frente, várias semanas pela frente. A qualquer momento pode surgir uma situação que mude a situação epidemiológica aqui na região, e é esse acompanhamento que nós temos de fazer, e mediante esse acompanhamento e os dados e a monitorização que vamos fazendo é que temos que depois decidir sobre a existência ou não de condições para a abertura de alguns dos espaços e alívio de algumas das medidas. Irá depender do número de casos positivos que iremos registar, irá depender do número de cadeias de transmissão que eventualmente possam ocorrer, e, portanto, sobretudo, de forma mais genérica e tentando que seja mais compreensiva, depende sobretudo da situação epidemiológica em cada uma das ilhas e no cômputo geral da região, para que façamos essa avaliação e essa eventual abertura desses espaços. Do Açoriano Oriental perguntam se sabe quantas cadeias de transmissão estão ainda ativas em São Miguel neste momento e quantos infectados integram cada uma delas, se as mesmas estão controladas. Esse ponto de situação eu tenho feito semanalmente. E portanto, filo no domingo passado, naquilo que diz respeito ao número de cadeias de transmissão existentes na região, mesmo relativamente ao número de elementos de casos positivos que cada uma delas registou, e até ao momento as únicas alterações que existem relativamente às cadeias de transmissão foram aquelas que eu acabei de transmitir há pouco por duas vias. Uma por via da extinção de uma delas, nomeadamente aqui na Ilha Terceira, por via da recuperação de um dos casos positivos que estavam associados a uma dessas cadeias de transmissão, e outra por via da cadeia de transmissão terciária, que está associada à estrutura residencial para idosos, que registra hoje mais estes casos positivos que foram diagnosticados, mas que, conforme tenho transmitido, está confinada. Não houve, digamos que, a sua transmissão ao nível comunitário, sendo que até dentro de todos aqueles que já foram também testados até ao momento, nomeadamente os funcionários, nenhum deles teve novo resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus desde os últimos registados. Portanto, as alterações naquilo que diz às cadeias de transmissão, relativamente ao ponto de situação que eu fiz, vai fazer para esta uma semana, são apenas e só nestas que eu acabei de referir, portanto mantém-se todo o panorama que eu transmiti na altura. Da TSF Açores perguntam quantos idosos e funcionários foram já testados em lares e unidades de cuidados continuados dos Açores e quantas instituições ainda não foram alvo de testes. Relativamente às estruturas iniciais para idosos e às unidades de cuidados continuados integrados na região, estamos a proceder esse rastreio organizado e não temos urgência ou emergência em realizar rapidamente todos esses testes. Estamos a fazê-lo de acordo, conforme também já disse, de acordo com os esquemas rotativos que foram implementados nessas instituições, naquilo que diz respeito aos seus funcionários. Paralelamente, em alguns dos casos, aproveitamos e podemos fazer até alguns dos testes a alguns dos utentes, mediante aquilo que é o conhecimento da situação e da realidade de cada uma dessas instituições, sendo que até ao momento já foram testados cerca de aproximadamente 400 pessoas entre funcionários e utentes. Mas, como eu digo, não temos nenhuma meta nem nenhum timing definido para que tenhamos que testar tudo até determinado dia, até determinada semana ou até determinado mês. Estamos a fazê-lo de forma progressiva e de acordo com aquilo que foi a organização de cada uma dessas entidades quando elaborou o seu plano de contingência, nomeadamente quando implementou o trabalho em esquema rotativo dos seus funcionários. E é nessa base que nós estamos a fazer, à medida que eles vão entrando, iniciando funções, testamos aqueles que entram, testamos aqueles que saem, e é dessa forma organizada que nós estamos a proceder ao rastreio. Da Rádio Horizonte perguntam, com o fim do confinamento obrigatório a partir de 4 de maio, na maioria das ilhas, as pessoas podem voltar a circular livremente na sua ilha? Podem circular de forma mais livre, não digo livremente porque, volto a dizer novamente, as pessoas têm que ter em mente de que têm que manter distanciamento físico e para além de todas as outras medidas que também já foi dado conhecimento,
poderão circular de forma mais livre, muito resumidamente. Livremente não o poderão, porque haverá ainda alguns constrangimentos e algumas restrições, e é importante dar nota disso, de que é dita nova normalidade que todos nós vamos ter que atravessar e nos vamos ter que adaptar agora ao longo dos próximos dias. Também da Rádio Horizonte, e a nível de ajuntamentos, está deliberado o número de pessoas que podem estar juntas? Por isso mesmo, esse é um dos aspectos, ou seja, se houvesse essa circulação de forma livre, poderíamos ter novamente os ajuntamentos, os aglomerados, de forma normal, como tínhamos até há umas semanas atrás. E isso, efetivamente, numa fase inicial, ainda não poderá ocorrer, e por isso, por essa via que eu estou a dizer, de que terá que haver uma circulação mais livre, mas não ainda totalmente livre. É um aspecto que nós também estamos a acompanhar, e que, como todos nós sabemos, temos algumas festividades ao longo do ano que implicam esses ajuntamentos, esses aglomerados de pessoas, e consoante a proximidade também dessas situações e a situação epidemiológica, haveremos com certeza de dar orientações e recomendações nesse sentido. Feito então mais um ponto de situação referente à Covid-19 nos Açores, aqui com o Tiago Lopes. Olhando para os números, continuamos com os 80 casos positivos. Destes 80, 61 são na ilha de São Miguel, a mais afetada por esta pandemia. Destes 80 casos, 30 estão internados nos hospitais da região. Até à data, 48 recuperados e 14 óbitos. Há também em toda a região, desde o dia de ontem, a recomendação do uso de máscara social. No entanto, Tiago Lopes adiantou aqui que não descarta a hipótese de, dependente do evoluir da situação, este uso de máscara passar a ser obrigatório. É uma hipótese que será analisada com o decorrer da situação da pandemia nos Açores. Amanhã, às 16 horas, voltamos para mais uma atualização desta situação.